Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 235 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje é sucessão testamentária. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem conteúdo, e compartilha com aquele amigo esse podcast, porque ajuda muito o nosso projeto a crescer e com certeza é uma forma de reconhecimento pelo trabalho que é feito. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. É válido o testamento público ou privado que reflete a real vontade emitida, livre e conscientemente pelo testador e aferível diante das circunstâncias do caso concreto, ainda que apresente vício formal. Vamos lá, gente, vamos para uma situação adaptada. O João é um senhor de 85 anos e ele decide fazer um testamento para distribuir seus bens entre seus filhos e uma instituição de caridade que ele sempre apoiou. E aí ele escolhe fazer um testamento público, pois acredita que é a forma mais segura e que isso vai evitar problemas no futuro. Então, o seu João se dirige ao cartório, o tabelião redige o testamento conforme suas instruções. No dia da assinatura, João, o tabelião e as testemunhas exigidas pela lei estão presentes. No entanto, devido a um contratempo, a assinatura das testemunhas ocorre em momentos diferentes, e não todos reunidos como deveria acontecer. Além disso, há uma dúvida se o tabelião lê o testamento em voz alta para João e as testemunhas, como também seria necessário. E aí, gente, vamos lá. Temos aqui duas irregularidades graves, né? A primeira, que as testemunhas não assinaram conjuntamente, e a segunda, que há uma verdadeira dúvida aqui se foi lido em voz alta esse testamento. E aí, isso vai invalidar o testamento do João? Imagina que o seu João aqui, né, já era um senhor de 85 anos, ele já faleceu, e aí vai ser feita a abertura desse testamento, e aí, enfim, não tem como repetir, né? Não tem como fazer um testamento novo. E aí, está inválido esse testamento? Gente, não está inválido. Porque o ato principal do testamento é a manifestação de vontade do testador. E aí, apesar de ser muito importante que todas as etapas sejam cumpridas de forma regular, apesar de não serem meras formalidades, né? São formalidades, mas formalidades importantes que objetivam garantir que esse testamento espelhe a real vontade do testador. Mas apesar disso, em situações como essa, é melhor você convalidar um testamento que aparentemente está trazendo, sim, está refletindo, melhor dizendo, a vontade do testador, do que invalidar. Então, apesar de ter tido aí duas irregularidades, mesmo assim deve-se preservar esse testamento. Em nome de quê? Em nome do princípio da máxima preservação da vontade do testador. Por quê? Porque nesse caso concreto, nenhuma das irregularidades foi grave ao ponto de comprometer ou de passar uma aparência de que aquele testamento não revela a real vontade do testador, não é isso? Então, como é que é a tese 1? É válido o testamento público ou privado que reflete a real vontade emitida, livre e conscientemente pelo testador e aferível diante das circunstâncias do caso concreto, ainda que apresente vício formal. Tese 2. É válido o testamento particular em que o testador, a despeito de não ter assinado de próprio punho, opôs sua impressão digital. Vamos lá, caso concreto. O José é um idoso de 80 anos, ele está hospitalizado e ele deseja fazer um testamento. Mas ele está com a condição física tão debilitada que ele não tem condição de escrever, seja de próprio punho,
seja no computador, seja numa máquina de datilografia, enfim, ele não tem condição de escrever. Então, diante daquela situação ali meio que de urgência, ele já estava extremamente debilitado, ele chama o enfermeiro e pede, olha, eu preciso que você escreva aí minhas últimas vontades, meu testamento, a forma com que eu quero dividir meus bens. E aí o enfermeiro escreve o testamento em um computador e, após a leitura do documento, o que o José faz? Ele coloca a digital na presença de 3 testemunhas que também assinaram o documento. Acontece que um dos filhos, ele questionou a validade desse testamento, porque ele disse que a assinatura de próprio punho do testador é um requisito essencial de validade, conforme o artigo 1876 do Código Civil. E realmente está lá, olha, artigo 1876, parágrafo 2º. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Então, estava tudo certinho, né? Foi para o processo mecânico, não tinha rasura, não tinha espaço em branco, foi lido na presença de pelo menos 3 testemunhas, mas ele não assinou porque ele não conseguia, ele só colocou a digital. As testemunhas assinaram. E aí temos aqui mais uma irregularidade, muito parecida com aquela primeira, né? Mas aí, mais uma vez, a solução aqui é a mesma solução da tese 1. A vontade do falecido deve ser preservada. Princípio da máxima preservação da vontade do testador. Apesar de termos aqui uma situação onde houve uma invalidade grave, que é até mais grave do que a primeira, né? Falta de assinatura, mas nesse caso concreto, tudo leva a crer que esse documento espelha a real vontade do testador e, portanto, deve ser preservado. Então, tese 2, é válido o testamento particular e que o testador, a despeito de não ter assinado de próprio punho, opôs a impressão digital. Tese 3, é válido o testamento público produzido em cartório e lido em voz alta pelo tabelião na presença do testador e de 2 testemunhas, apesar da ausência da segunda leitura do documento e da menção expressa da deficiência visual do testador. Vamos lá, primeiro ponto, artigo 1867 do Código Civil. Ao cego só se permite testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e outra por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. Então vamos lá. Imagina que José é um idoso, ele tem uma deficiência visual e ele deseja fazer um testamento público para distribuir seus bens entre os filhos e netos. Ele comparece ao cartório acompanhado de 2 testemunhas. O tabelião lê o testamento em voz alta na presença de José e das 2 testemunhas, mas não faz uma segunda leitura do documento. E, além disso, o testamento deixa de mencionar expressamente que José tem a deficiência visual. Após a leitura, José assina o documento confirmando a sua vontade. E aí temos aqui 2 irregularidades graves. Não foi lido pela segunda vez, conforme exige a lei, e não há menção à deficiência visual. Então, não há menção que José é cego. E aí, esse testamento é inválido? Mais uma vez, já está ficando repetitivo, né? Primazia da vontade do testador. E imagina, numa situação dessa, eu acho que quando se trata de testamento público, fica mais complicado ainda, né? Porque a pessoa já compareceu ao cartório, é um ato solene, então ela já tem ali uma expectativa muito maior de que ninguém ali vai fazer besteira, né? Então é muito diferente do caso da escritura particular, mas aqui na escritura pública ainda há um certo cuidado a mais, né? Então há uma expectativa maior da pessoa
de que ela está fazendo um testamento que está de acordo com a lei. Então, de fato, eu acho que seria muito complicado invalidar uma escritura de testamento em um caso como esse. Então, tese 3, é válido o testamento público produzido em cartório e lido em voz alta pelo tabelião na presença do testador e de duas testemunhas, apesar da ausência da segunda leitura do documento e da menção expressa da deficiência visual do testador. Tese 4. No testamento particular escrito de próprio punho, a ausência de testemunhas presenciais sem qualquer circunstância excepcional justificadora, somada à inexistência de assinatura do testador em todas as folhas, tornam o instrumento inválido. Aqui temos, então, a primeira situação de hoje em que o testamento foi invalidado. Qual foi o fundamento aqui? 1876, parágrafo 1º do Código Civil. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Então, escreveu de próprio punho, temos aqui uma escritura particular, ela tem que ser lida em voz alta na presença de 3 testemunhas, e essas 3 testemunhas também devem subscrever. Então, exemplo didático aqui, o Pedro é um senhor de 70 anos, decide escrever seu testamento de próprio punho, ele quer garantir que todos os seus bens sejam divididos igualmente entre seus 3 filhos, e Pedro escreve todas as disposições em várias folhas de papel, e ele não assina o documento. E aí, gente, nesse caso se entendeu que era vício insanável, tá? Não assinou o documento, falta a assinatura. E aqui ainda temos um outro problema, que nesse caso concreto específico, pelo menos em um dos casos concretos que motivou a tese, que foi o RESP 1444867 do DF, nesse caso também não foi feita a leitura na presença das testemunhas, então não dá, infelizmente, se entendeu aqui que testamento apócrifo não tem valor jurídico. Então, tese 4, no testamento particular, escrito de próprio punho, a ausência de testemunhas presenciais sem qualquer circunstância excepcional justificadora, somada à inexistência de assinatura do testador em todas as folhas, torna o instrumento inválido. Tese 5, é válida a disposição testamentária que inclui filho coherdeiro como curador especial de bens que integram parcela disponível da herança deixados ao irmão incapaz, ainda que este esteja sob o poder familiar ou tutela do genitor sobrevivente. Exemplo didático: Maria, casada com José e mãe de 2 filhas, Ana e Carla. A Maria decide fazer um testamento. Ana é completamente capaz, então ela tem mais de 18 anos e ela é absolutamente capaz. Carla é uma criança, então ela é absolutamente incapaz. Maria tem um patrimônio significativo, Maria é a mãe, tá? E ela quer garantir que ambas as filhas sejam bem cuidadas após sua morte. No testamento, Maria destina todo o seu patrimônio que ela poderia dispor, ou seja, a parte que não integra a legítima, às suas 2 filhas. Ocorre que a Maria inclui uma cláusula. Ela institui Ana, que é a irmã mais velha, como curadora especial dos bens de Carla, provenientes da parcela disponível da sua herança. Mas aí o que acontece? O pai das meninas não aceita. Ele diz: que conversa é essa? Por que a Carla, ou melhor, a Ana, desculpa, vai ser curadora da Carla se eu estou aqui vivo? Sou eu que tenho que cuidar do patrimônio da criança. E aí ele afirma que essa cláusula é irrazoável, que na verdade se está nesse caso trazendo uma verdadeira suspeita sobre a idoneidade dele, que ele como pai é detentor do poder familiar, então ele não poderia ser afastado da administração dos bens da filha sem justa causa, e também que a faculdade que está prevista no Código Civil não se aplica aos casos em que os herdeiros necessários também são
os únicos beneficiários da parte disponível, pois não haveria nenhuma justa causa para nomear um curador nesse caso concreto. E aí, os argumentos do pai prevaleceram? Não prevaleceram. Entendeu-se que trata-se de uma possibilidade. Então, a instituição de curador para o patrimônio não exclui o óbito ao poder familiar do genitor. O poder familiar vai poder continuar sendo exercido normalmente, a questão aqui é só a administração dos bens. Além disso, não há nenhuma questão aqui sobre idoneidade moral, essa questão não necessariamente foi levantada e não é algo que precisaria. Simplesmente, nesse caso concreto, a mãe, por algum motivo, entendeu que a filha mais velha seria melhor administradora dos bens da filha mais nova, enquanto a filha mais nova não pudesse fazer por ela mesma. Então, nenhum problema. Então, tese 5 é válida a disposição testamentária que institui filho coerdeiro como curador especial de bens que integram parte disponível da herança deixada ao irmão incapaz, ainda que este esteja sob o poder familiar ou tutela do genitor sobrevivente. Meus amigos, antes de avançar, aquele convite muito especial e muito rápido, eu prometo. Acesse a legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do nosso clube. Se você não faz ainda, você vai ter acesso ao material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio, com um estudo completo de lei seca e jurisprudência organizado através de vários planos de leitura, inclusive planos focados especificamente em editais. Então vem fazer parte que vai ser um grande diferencial nos seus estudos. E o último convite, se você ainda não conhece, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. E, gente, dá para publicar um TCC, uma monografia, às vezes um artigo um pouco maior, algo que você já tem na gaveta e aí transformamos em livro e com certeza vai ser um diferencial em provas de título. Então, vamos seguir em frente. Tese 6. É possível a realização de inventário extrajudicialmente, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes, concordes e estiverem assistidos por advogado. Gente, isso aqui foi um progresso imenso. Isso aqui foi um grande avanço jurisprudencial. Porque o que diz a lei? Artigo 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á o inventário judicial. E aí, gente, muitas vezes ter um testamento acaba trazendo um trabalho maior, uma situação pior, porque a pessoa, por deixar testamento, vai ter que ser feito o inventário judicialmente. Não vai ser possível extrajudicialmente aqui pelo teor da lei. E por muito tempo se decidiu assim. Mas tivemos um avanço jurisprudencial no sentido de que se todos os herdeiros forem plenamente capazes, se não houver conflito, né, então todos concordam e estão assistidos por advogados, então nesse caso é possível um inventário extrajudicial mesmo que haja testamento. Qual o detalhe? É necessário, mesmo assim, o prévio registro judicial do inventário. Então trata-se do procedimento que está lá no artigo 735 a 737 do CPC. O procedimento tem por objetivo tão somente realizar, ou melhor, verificar a regularidade do inventário, sobretudo no aspecto formal, e após já é possível realizar o inventário extrajudicial. Então, ainda vai precisar do Poder Judiciário, né, mas tão somente para o registro, algo um pouco mais simples, ou melhor, muito mais simples, né? A verdade é essa. E aí depois vai ser possível fazer em cartório. Então, grande avanço já. Quem sabe depois avançamos mais ainda para não ser mais necessário nenhum registro judicial, né? Mas, por enquanto, já foi um grande avanço. Então, tese 6, é possível a realização de inventário extrajudicialmente, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes, concordes e estiverem assistidos por advogado. Tese 7. As cláusulas de inalienabilidade
incomunicabilidade e impenhorabilidade vitalícias prevista em testamento têm duração limitada à vida do beneficiário e não se relacionam à vocação hereditária. Vamos lá, artigo 1848 do Código Civil. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Mas, havendo então justa causa, a contrário senso é possível. Caso concreto didático. João e Maria eram casados sob regime de separação de bens. Maria recebeu de seus pais por testamento um imóvel com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade vitalícias, ou seja, ela não podia alienar, esse bem não comunicaria com o cônjuge e também não poderia ser penhorado. Infelizmente, a Maria faleceu sem deixar filhos ou ascendentes vivos. Após o falecimento de Maria, João alega ser herdeiro do imóvel na condição de cônjuge sobrevivente. No entanto, os tios e primos de Maria, que eram seus parentes colaterais mais próximos, contestaram afirmando que, devido às cláusulas testamentárias, João não teria direito ao imóvel. E aí vem a pergunta, João herdará o imóvel? Gente, João herdará o imóvel sim. As cláusulas, elas têm validade enquanto a Maria for viva. Depois que a Maria morreu, acabou a cláusula. O que isso significa? Significa que quem herdar da Maria recebe o imóvel livre e desimpedido, sem nenhuma dessas cláusulas. E outra coisa, essas cláusulas não impactam na vocação hereditária. Então, o João, na condição de cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro. Tem nada a ver com bem comunicar ou não. Bem comunicar ou não seria aqui no caso, por exemplo, de um divórcio, de saber se ele ia ter parte desse bem. Mas aqui a herança tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, deve-se observar a vocação hereditária e, nesse caso, ele de fato era o único herdeiro. Como é que ficou então a tese? As cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade vitalícias prevista em testamento têm duração limitada à vida do beneficiário e não se relacionam com a vocação hereditária. Tese 8. O herdeiro testamentário que sucede a título universal o autor da ação de investigação de paternidade tem legitimidade e interesse para prosseguir com o processo, notadamente pela repercussão patrimonial que advém do possível reconhecimento de vínculo biológico do testador com o investigado. Caso concreto, João, um homem de 60 anos, acreditava ser filho biológico de Antônio, um empresário falecido. João foi criado por um casal adotivo, mas sempre suspeitou que ele era filho de Antônio. Em 2004, o João propôs uma ação de investigação de paternidade para ser reconhecido como filho biológico de Antônio e reivindicar parte da herança. Durante o curso do processo, entretanto, João faleceu. E antes de falecer, João fez um testamento, deixando todo o seu patrimônio para seu amigo Carlos. Após a morte de João, o Carlos quis continuar com a ação de investigação de paternidade. E aí pergunta, o Carlos vai ter legitimidade para continuar nessa ação? Gente, veja só, que situação interessante, né? Porque temos aqui um direito personalíssimo do João de ter reconhecido a sua filiação. Então, é um direito totalmente aqui personalíssimo. Mas há um impacto patrimonial, não é? Ele vai ser reconhecido filho e também vai ser reconhecido herdeiro. E por outro lado, nós temos aqui o Carlos, que é um herdeiro testamentário. O João faleceu e deixou tudo para o Carlos por meio de testamento. Então, nós temos aqui um herdeiro a título universal, um herdeiro testamentário a título universal, e que de fato tem uma expectativa patrimonial nessa ação de investigação de paternidade, porque se ela for julgada procedente,
Então, automaticamente ele vai ser o herdeiro de João, que é o herdeiro de Antônio. Então, com certeza ele tem aqui um interesse. Pergunta se ele vai poder dar continuidade a essa ação de investigação de paternidade. Sim, ele vai. Ele não poderia dar início, mas continuidade ele pode sim. Até porque há aqui o interesse patrimonial e há uma legitimidade dele na condição de herdeiro testamentário a título universal. Então, tese 8, o herdeiro testamentário que sucede a título universal autor da ação de investigação de paternidade tem legitimidade e interesse para prosseguir com o processo, notadamente pela repercussão patrimonial que advém do possível reconhecimento de vínculo biológico do testador com o investigado. Tese 9. A declaração posta em contrato padrão de prestação de serviços de reprodução humana é instrumento absolutamente inadequado para legitimar a implantação pós-mortem de embriões excedentários, cuja autorização expressa e específica haverá de ser efetivada por testamento ou por documento análogo. Ou aqui em caso complicadinho, hein? Então vamos aqui primeiro para os conceitos necessários. Reprodução assistida são técnicas médicas que auxiliam na concepção. E aqui temos inclusive a técnica da fertilização in vitro. Embriões criopreservados são embriões excedentários, que são aqueles que foram criopreservados por não terem sido utilizados imediatamente no processo de fertilização in vitro. E aí temos também a tal da reprodução assistida pós-mortem, que é aquela que utiliza os embriões criopreservados após a morte de um dos cônjuges. Então, exemplo didático, Pedro e Márcia realizaram fertilização in vitro e criopreservaram embriões. Então, sobraram embriões, embriões excedentários, e esses embriões foram criopreservados. O Pedro faleceu e a Márcia quer utilizar os embriões de Pedro para engravidar. Os filhos de Pedro, de um casamento anterior, contestaram, alegando que Pedro não deixou autorização expressa para isso. Professor, mais calma. Eles estavam tentando que ela engravidasse. Então, se eles estavam tentando, a gente tem que pressupor que ele ainda quer, né? Não? Depois que ele morreu? Não. Claro que não. Uma coisa é a pessoa querer que o parceiro engravide enquanto ele está vivo, para ele cuidar da criança, estar com a criança. Outra coisa é após a morte. Não há como saber se Pedro, de fato, aprovaria ou não que a Márcia realizasse esse procedimento após a morte dele. Como é que ele poderia autorizar isso? Por meio de testamento? Então, se ele tivesse deixado um testamento, um documento análogo, afirmando que ele autorizava de forma expressa e especificamente que mesmo em caso de morte fosse realizado esse procedimento de fertilização in vitro com esses embriões que foram criopreservados, aí ok. Mas se ele não deixou, então de fato não é possível a realização do procedimento. Tese 9. A declaração posta em contrato padrão de prestação de serviços de reprodução humana é instrumento absolutamente inadequado para legitimar a implantação pós-mortem de embriões excedentários, cuja autorização expressa e específica haverá de ser efetivada por testamento ou por documento análogo. Última tese de hoje, tese 10, é homologável à decisão estrangeira que, sem versar sobre o direito sucessório e sobre a partilha de bens situados no Brasil, apenas declara a validade ou não das disposições de última vontade do falecido e a existência de herdeiros testamentários no exterior. Mais um exemplo didático. O João Silva é um empresário brasileiro, faleceu na Alemanha, onde viveu seus últimos anos. Antes de falecer, ele fez um testamento que nomeava sua neta Maria como única herdeira. Anos depois, ele fez um adendo a esse testamento, nomeando sua ex-esposa, Ana, como herdeira no lugar de Maria. Após a morte de João, a validade do testamento e do adendo foram questionados na justiça alemã.
O Tribunal de Justiça de Berlim, na Alemanha, decidiu que o testamento original era válido e que o adendo que nomeava Ana como herdeira era inválido. Assim, Maria foi reconhecida como a única herdeira de João. O João, entretanto, tinha bens no Brasil, incluindo bens imóveis, contas bancárias. E aí, após a decisão do tribunal alemão, a Maria busca homologar essa decisão no Brasil para que seja reconhecida como herdeira legítima, permitindo o segmento ao inventário e à partilha dos bens situados no Brasil. A Ana, entretanto, contesta essa homologação, argumentando que a decisão da partilha alemã não deveria afetar a partilha dos bens situados no Brasil, que deve ser regulado pela justiça brasileira. E aí vem a pergunta: quem tem razão? A decisão estrangeira que reconhece a validade de um testamento sem tratar da partilha pode ser homologada na justiça brasileira? Gente, sim, é homologável. Até porque vamos pensar aqui. O João Silva elaborou esse testamento quando ele morava na Alemanha. Então, o domicílio dele era a Alemanha. Para que esse testamento fosse válido, ele tinha que seguir quais leis? As leis alemãs. Então, tinha que ser um testamento válido sob a ótica da lei alemã. E aí, um tribunal alemão entendeu que o testamento era válido, mas que o adendo era inválido. Isso daí, gente, pode ser homologado no Brasil. O que não pode é que a justiça estrangeira vai realizar a partilha de bem brasileiro. Aí não. Então, basicamente, se homologa, então vai se ter aí um título com eficácia executiva, mas todo o resto vai acontecer perante a justiça brasileira, né? Tudo certo. Portanto, como é que ficou o destaque? É homologável a decisão estrangeira que, sem versar sobre o direito sucessório e sobre a partilha de bens situados no Brasil, apenas declara a validade ou não das disposições de última vontade do falecido e a existência de herdeiros testamentários no exterior. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixa de curtir, de compartilhar com aquele amigo. Deixa aí uma mensagem para a gente, escreve o que você está achando, deixa o like. Avalie esse podcast que até hoje todo mundo que avaliou com 5 estrelas, tá? Então ajuda a gente a manter essa avaliação tão positiva. Meus amigos, muito obrigado. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.